Vegapunk finalmente nos revela qual o poder de Mu que ele usou para destruir todo o século perdido, e é um poder insano. Além disso, mais da história de Joy Boy nos é contada. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1115 me fez afundar em um mar de ideias. Vegapunk revelou vários dos maiores segredos da história e ainda nos deu informações para teorizar sobre vários outros. E eu também queria dizer que eu acabei pegando uma gripe, então minha voz pode estar um pouco diferente. Mas isso não vai atrapalhar esse capítulo incrível. E com isso então, vamos agora para o One Piece 1115, chamado Fragmentos de Continentes. O capítulo começa no país de Wano, com Momonosuke e Kinemon ouvindo a transmissão do Vegapunk. Eles ouvem Vegapunk dizer que Joy Boy foi o primeiro pirata de todos, e Momonosuke demonstra um pequeno espanto, mostrando que não sabia que Joy Boy era um pirata, fazendo Kinemon perguntar a Momonosuke se ele já sabia sobre Joy Boy. E bom galera, isso quer dizer que Oden não mencionou em seu diário muitas informações sobre o século perdido. Ele mencionou Joy Boy já que Momonosuke o conhecia, mas não deu informações tão aprofundadas como o próprio fato de Joy Boy ter sido o primeiro pirata do mundo. Vemos também os poderosíssimos Piratas Kid, presos em um quartel-general da marinha. Mas peraí, esses Piratas Kid estão meio diferentes. Bom, se você não se lembra deles, esses aqui são os falsos chapéus de palha de Sabaody. Mas agora parece que eles decidiram se tornar os falsos piratas do Kid. Eles estão ouvindo a transmissão do Vegapunk e seu capitão diz que poderia facilmente acabar com esse tal de Joy Toy, até porque esse cara já tá morto, e que ele é 1 milhão de vezes mais forte que esse Joy Toy. E é claro que não podemos duvidar deles, pode confiar que ele com certeza é poderoso, um nível deus como Condoriano e o próprio God Usopp. O capítulo então segue com Vegapunk continuando sua transmissão para o mundo todo. Ele fala que teve acesso apenas a alguns poneglyphs, porém que as narrativas combinadas claramente contam uma história inacreditável sobre uma grande guerra em um passado distante. Vegapunk diz que naquela época narrada nos poneglyphs, Joy Boy enfrentou um inimigo, a organização conhecida hoje em dia como Governo Mundial, mas que antigamente o Governo Mundial era apenas uma força aliada, uma aliança temporária entre 20 reinos, já que fazer uma aliança era a única forma possível de se opor à formidável facção a qual Joy Boy fazia parte. E bom galera, a facção de Joy Boy provavelmente era o Reino Antigo e seus companheiros piratas, assim como Zunisha e o Gigante de Ferro Antigo, que já foram confirmados terem relações diretas com Joy Boy. E o mais interessante de tudo é que enquanto o Vegapunk nos conta essa história, uma silhueta atrás dele aparece, mostrando Joy Boy lutando sozinho contra a Aliança dos Reis, e podemos tirar várias informações desse painel. A primeira delas é que Joy Boy era apenas um humano de tamanho normal, assim como Luffy. Ele não era um gigante, apesar dos contos de Nika ter vindo de Elbaf. E outra informação importante é que Joy Boy está lutando sozinho, e talvez esse seja o motivo de Zunisha e o Gigante Antigo de Ferro ter dado a impressão de ter traído Joy Boy. Eles acabaram deixando Joy Boy lutar sozinho, e foi por isso que ele acabou perdendo a guerra, fazendo seus companheiros pedirem perdão até hoje por esse erro. Enquanto o Vegapunk continua nos contando a história, o Gorosei Marcus Mars está usando seu Haki do Rei para destruir o máximo de Dendemushis que ele encontra na esperança de parar a transmissão, mas o vídeo ainda continua. Vegapunk diz que não pode dizer com certeza sobre a moralidade de cada um dos combatentes, ele não pode afirmar qual era o lado do bem e do mal, mas pode dizer que esta guerra foi uma colisão de duas ideologias opostas.
Isso aqui é muito interessante porque, apesar de ser um gênio, Vegapunk não consegue ter certeza de qual ideologia era certa, a dos 20 reis ou a de Joy Boy. Isso me faz querer muito saber quais eram essas ideologias e coloca na minha cabeça que talvez a intenção dos 20 reis originais não tenha sido tão má assim como é o governo mundial atualmente, e que algo ou alguém os corrompeu no caminho. Temos até mesmo a fala de Rayleigh em Sabaody para os Chapéus de Palha, dizendo para eles tirarem suas próprias conclusões quando souberem da verdade, e que talvez suas conclusões sejam diferentes da deles, nos mostrando que realmente existem dois lados a serem ouvidos. Vegapunk fala que Joy Boy nasceu em uma civilização fantástica, uma tão avançada que é difícil até de acreditar que ela existia há 900 anos atrás. As armas que existiram nesse período de 100 anos estão muito à frente da tecnologia moderna, e que essa tecnologia antiga é difícil de entender até mesmo por ele, que é um gênio. Enquanto a transmissão continua, vemos Stussy e Kaku dentro da sala de controle. Kaku está preso em uma das bolhas especiais criadas pelo Vegapunk, que é extremamente resistente, e de repente Stussy recebe uma ligação de Edson. Edson então pede para Stussy para desativar as barreiras, mas Stussy fala que não pode porque assim algo pode acontecer com os Chapéus de Palha. Porém, Edson fala para Stussy que a barreira não está servindo para mais nada, já que os Gorosei passam por ela sem qualquer problema. Então no fim, ela está apenas atrapalhando os Chapéus de Palha. Edson, então já totalmente danificado, diz que eles fizeram tudo o que podiam para ajudar os Chapéus de Palha e que tem certeza que todos vão conseguir fugir. E então ele fala para Stussy abrir a barreira e fugir dali também. Stussy então fica aliviada com as falas de Edson, mas diz que ela não sabe o que fazer da vida a partir daquele momento. Agora que o Vegapunk morreu, ela não tem mais ninguém por quem viver e não tem mais nenhum propósito. E bom galera, com esta fala da Stussy, tem uma chance dela se tornar uma nova Chapéu de Palha, até porque seu novo propósito pode ser justamente navegar com Luffy e revelar toda a verdade para o mundo, assim como o Vegapunk está fazendo. Porém, eu acredito que Stussy apenas seguirá seu caminho e será livre, tomando suas próprias decisões e sendo o que ela realmente sempre quis ser, sem tentar agradar o Vegapunk. Vemos também Jinbe e Zoro correndo para se encontrarem com Nami e os outros Chapéus de Palha, que já estão se preparando para fugir. Já agora, nos navios dos piratas gigantes, Sanji, Bonnie, Frank e o gigante Zoimo e Kashi estão lutando contra o Gorosei e Tambaron Venujoro. Venujuro imediatamente então diz que sente todas as vozes existentes na ilha, e com isso parte para cima da Bonnie fazendo um corte, porém a Bonnie consegue se desviar rapidamente. Nesse momento, de repente Venujuro pula no ar furioso pela transmissão ainda estar passando, e então ele faz um ataque cortando o laboratório de Egghead ao meio, e esse seu corte acaba liberando os serafins que estavam presos ali dentro, nos mostrando o imenso poder de seus golpes. E agora também os Chapéus de Palha possuem mais oponentes com o que se preocupar, que são os serafins. E com isso então, Vegapunk continua sua transmissão, revelando uma das maiores informações até agora. Ele fala que a batalha entre a facção de Joy Boy e os 20 reis durante o século perdido terminou com a derrota de Joy Boy, mas esse resultado trouxe grandes consequências. Esse conflito feriu o mundo e deixou cicatrizes que nunca se curaram. Vegapunk então diz que hoje em dia é normal achar viagens entre ilhas extremamente difíceis, já que os mares que precisam ser cruzados são tão vastos e perigosos que a maioria das pessoas se contentam em apenas viver e morrer na ilha em que nasceu, nunca tendo a experiência de conhecer outras culturas, e que isso é senso comum nos tempos atuais, mas antigamente, há 1000 anos atrás,
não era assim que funcionava. Um enorme cataclisma ocorreu durante o século perdido, e o mundo antigo foi engolido pelo oceano. Vegapunk então revela que o mundo que todos vivem hoje está no topo dos fragmentos continentais que já existiram no passado, ou seja, já aconteceu um dilúvio no passado de One Piece que afundou a maior parte dos continentes, fazendo com que o mar predominasse no mundo. O mundo de 1000 anos atrás está adormecido no fundo do oceano. Vegapunk então diz que sabe que isso é difícil de acreditar, mas que existiam enormes continentes no passado, e que esta mudança que aconteceu ajuda a explicar como um século da história foi completamente apagado, um feito que parece quase impossível, mas que faz sentido se considerar a conclusão inegável para a qual todos os dados de sua pesquisa estão apontando. Vegapunk então faz uma afirmação chocante. Com apenas um século, o nível do mar subiu impressionantes 200 metros. Essa notícia causa várias reações ao redor do mundo. Os marinheiros ficam extremamente chocados, dizendo que um navio de guerra tem apenas 60 metros, então faz sentido o mundo ter afundado com 200 metros, enquanto Mock Tal continua zombando das falas do Vegapunk. Mas Vegapunk continua. Ele diz que isso levanta uma dúvida: como e por que essa enorme inundação aconteceu no mundo? Ele explica que, naturalmente, o seu primeiro pensamento foi assumir que isso foi algum tipo de desastre natural. Porém, de acordo com suas pesquisas, ele pode afirmar que não foi esse o caso. Esta calamidade foi causada por homens. Vegapunk explica que se essa catástrofe tivesse ocorrido por meios naturais, haveriam registros indicando sinais de aviso prévio vários séculos antes, já que para algo natural desta magnitude acontecer, ele teria que ir se formando aos poucos e dado sinais muito antes de acontecer. Mas Vegapunk fala que pesquisou muito, e de acordo com toda sua pesquisa de meteorologia, geologia, ecologia e ciências atmosféricas, ele confirmou que não existiu nenhuma preparação natural, e que é impossível uma mudança tão drástica acontecer espontaneamente no espaço de apenas 100 anos, o que significa que a causa não é natural. Vegapunk então fala que suas suspeitas se confirmaram alguns dias atrás, quando ele analisou o nível do mar atual do mundo. Provavelmente ele ainda estava crescendo, e que esta notícia vai ser muito difícil de acreditar, mas aquele desastre de 800 anos atrás foi causado pela tecnologia das armas ancestrais capazes de afundar o mundo, e esse mesmo poder de fogo ainda existe, esperando apenas para ser usado novamente. Em outras palavras, a grande guerra que assolou o mundo durante o século perdido ainda está acontecendo, e enquanto o Vegapunk diz essas palavras, quem aparece é Imu-sama. E bom, temos muito o que falar sobre isso. Vegapunk diz que mediu o nível do mar alguns dias antes de fazer a transmissão e descobriu que o que acabou com o século perdido ainda continua, ou seja, o nível do mar continua subindo. E vale destacar que isso não está acontecendo por causa da Mother Flame, já que a Mother Flame foi usada dias depois que o Vegapunk transmitiu essa informação, ou seja, o poder que subiu 200 metros do século perdido não é a tecnologia da Mother Flame, é algo que ainda está com o governo mundial. Pelo que o Vegapunk fala, dá a entender que o nível do mar não subiu 200 metros de uma só vez, ele foi subindo aos poucos, e em 100 anos ele subiu essa altura, mas continua subindo até hoje. Isso explica o fenômeno de Water 7, que a cada ano afunda mais, até porque o mar do mundo inteiro não parou de subir.
Mas o que realmente é interessante é que Vegapunk diz que esse poder foi causado pelas armas ancestrais, e sabemos que Poseidon era aliado de Joy Boy e Pluton estava preso dentro das barreiras de Wano. Então com isso, apenas nos resta Uranus, o que quer dizer que o governo mundial tem o poder de Uranus em suas mãos. E é isso que está afundando o mundo. E o que é mais interessante é que quando Vegapunk fala que este poder ainda existe, vemos a imagem de Mu aparecendo atrás. Isso só confirma uma teoria que eu já fiz aqui no canal, de que Mu é a própria arma ancestral Uranus. Vimos que Poseidon é uma criatura viva, Pluton também pode ser por meio de um Klabautermann, e seguindo este padrão, Uranus também é um ser vivo. Isso explica por que ainda não vimos o verdadeiro corpo de Mu, porque talvez isso nos revelaria que ele não é humano, e é o próprio Mu com seu poder que continua ano após ano, subindo pouco a pouco o nível do mar. Mas a verdade é que Vegapunk praticamente revelou que o poder de Mu é a arma ancestral Uranus, sendo Mu a própria arma ou não. A própria construção da Mother Flame pode ser a arma Uranus, e Mu apenas se aproveitou da energia da chama que Vegapunk criou para usar de combustível e reativar a arma antiga. Então, isso quer dizer que o poder de Uranus, que na mitologia grega é chamado de Deus do Céu, pode ser exatamente a chuva, e é assim que o nível do mar está subindo aos poucos. Uranus pode ser o próprio deus da chuva mencionado na história, que foi criado ou existe como uma divindade de One Piece para irrigar as plantações e trazer chuva para as pessoas. Porém, esse poder caiu nas mãos erradas e com ele subiu todo o nível do mar. Como o próprio Vegapunk disse, a guerra que começou há 800 anos atrás ainda não acabou, e independente de qual seja as ideologias de cada lado, quem vencer essa batalha se tornará a nova justiça do mundo.